sempre uma alegria muito grande falar sobre Eurípides Barçanufo, o nosso mentor espiritual. Para quem não sabe, Eurípides Barçanufo nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em 1º de maio de 1880, e veio a desencarnar no dia 1º de novembro de 1918. Filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, conhecido como Senhor Mojico, que era comerciante, e Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca, que tiveram juntos 15 filhos, sendo que foram criados 14. Eurípides Barçanufo, ele foi o terceiro dos 15 filhos. Eurípides era católico atuante, sendo coroinha desde a infância, e na juventude tornou-se presidente da comunidade de São Vicente de Paulo, já demonstrando aí uma dedicação ao trabalho do bem, ao trabalho da caridade. Foi professor do Liceu Sacramentano, considerado naquela sociedade como pessoa culta. Foi também vereador, atuou na política na sua cidade. Era uma liderança em Sacramento. Como você observa, Eurípides Barçanufo, ele desde cedo apresentou a sua capacidade de exercer a liderança, de exercer uma boa influência onde ele estivesse, a começar na família, no período da escola, já no trabalho, pois ele ajudava a família indo trabalhar com o pai, ajudando o pai nas atividades comerciais que ele realizava e sendo um grande companheiro da sua mãe, que na época sofria de catalepsia, se não me engano, né? Ela tinha crises. Eurípides Barçanufo, inclusive, teve um momento em que o professor Mariano, né, disse que o que Sacramento tinha para oferecer para Eurípides em termos de educação já tinha oferecido, e aconselhou ao senhor Mojico que enviasse o seu filho para o Rio de Janeiro, oportunidade em que poderia estudar para a medicina. Com tudo já arrumado para Eurípides e para o Rio de Janeiro, ele observou que a mãe dele, embora não falasse nada, apresentou uma crise, né? E essa crise, como Eurípides já sabia, era por conta do estado emocional que ela se encontrava por aquele filho tão amado estar indo embora, né? Eurípides, naquele momento, sem que ninguém solicitasse isso a ele tomou a decisão que a partir dali ele não abandonaria jamais a sua mãe daquela forma. Ele não foi para o Rio de Janeiro, mas não abandonou a sua proposta de aprender a cuidar das pessoas, aprender, inclusive, ele teve contato com pessoas que trabalhavam com homeopatia e estudou, ele era autodidata. E a primeira atividade que Eurípides exerceu no campo da caridade foi exatamente manipulando esses medicamentos homeopáticos e distribuindo gratuitamente às famílias menos favorecidas. Então você observa que Eurípides era essa pessoa dinâmica, né? Uma pessoa que as oportunidades que passassem na frente dele, que tivesse como objetivo fazer o bem, ele as pegava, ele não deixava passar, ele não desperdiçava. Então este grande exemplo desse seguidor de Cristo, que serviu como inspiração para a nossa casa, levando assim o seu nome. Falar sobre Eurípides é falar sobre o homem de bem. Nós poderíamos fazer diversas palestras sobre Eurípides Barçanufo, pois a gente observa que ele tem muito a ensinar para nós no campo da família, no campo da educação, onde ele exerceu brilhantemente a sua missão como educador, né? No campo da doutrina espírita, da prática espírita, do seu exemplo como cristão, como seguidor de Cristo, no campo do homem comum, quando ele atuou perante a política, no cargo de vereador. Então você observa que Eurípides é aquela pessoa que você pode falar sobre diversas abordagens, né? Hoje,
nesta data especial para nós, eu gostaria primeiro de apresentar esta obra, né? Eurípides, o Homem e a Missão. Quando eu cheguei na casa de Eurípides, eu perguntei a Vilma, que eu nunca tinha ouvido falar em Eurípides Barçanufo, um nome complicado de se falar, né? Eurípides Barçanufo. E eu perguntei para a Vilminha: Vilma, por que você escolheu esse nome? E a Vilma, ela recomendou que eu lesse esta obra, porque realmente essa pergunta que eu tinha feito a ela tem muito sentido, porque nós espíritas, ao adotarmos o nome de uma personagem para dar o nome à casa espírita, com certeza é porque este espírito deu exemplo de algo muito importante para o movimento, para a doutrina espírita. Então, Eurípides Barçanufo foi esta pessoa. Eu li esta obra mexeu muito comigo, no sentido da gente aproveitar bem o nosso tempo aqui na Terra, porque se você observar, Eurípides nasceu em 1º de maio de 1880 e desencarnou em 1º de outubro de 1918, acometido pela peste espanhola, né? Então você observa que ele viveu pouco, né? Mas produziu o que nós, né? Se a gente for analisar, eu não vou dizer aqui a minha idade e nem quero saber a idade de ninguém, né? Mas nós sabemos que todos nós ficamos com aquele pensamento: a gente sabe tanto e faz tão pouco, mas não vamos entrar nessa onda. Vamos entrar na onda de que todos nós temos uma missão. Eurípides tinha a missão dele e o tempo necessário para que ele cumprisse a missão dele foi cumprido, né? Foi vivido, muito bem vivido. E nós vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para que nós também cumpramos a nossa missão. Seja com 100 anos de idade, seja com 50, com 90, com 60, a gente não sabe. Mas que a gente cumpra a nossa missão aqui, a nossa missão intransferível, né? Porque Eurípides cumpriu a dele, Chico cumpriu a missão dele, né? Então cada um tem a sua missão. Então Eurípides Barçanufo, ele era católico atuante e teve contato com a doutrina espírita graças a um fato muito interessante. O padre Augusto Teodoro da Rocha Maia reconhecia em Eurípides aquela pessoa dedicada às leituras. Ele tinha muito interesse pela leitura e dedicou a ele um exemplar da Bíblia Sagrada, que naquela época tinha a sua leitura proibida aos leigos, né? Então, veja só as circunstâncias em que Eurípides estava vivendo. Era católico praticante, né? Atuava na comunidade São Vicente de Paulo e, assim como os outros religiosos da época, não tinham acesso ao livro sagrado, à Bíblia. Eurípides Barçanufo, por ser uma pessoa reconhecidamente diferenciada naquela sociedade, por ter gosto à leitura, por ser professor autodidata, né? Que ele não fez curso de magistério, ele foi um educador nato, né? Reconhecido, né? Então, esse padre, o padre Teodoro da Rocha Maia, entregou a Eurípides um exemplar da Bíblia. Aí o que aconteceu com Eurípides? Ele leu a Bíblia, leu e chegou à parte das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças deixaram na cabeça, na mente de Eurípides, uma confusão muito grande, né? Porque ele considerava que Jesus, um ser tão bom, por que ele ia falar aquelas bem-aventuranças, enquanto que na realidade Eurípides observava que aquelas promessas elas não se realizavam. Então como é que Jesus faria aquelas promessas que não iriam acontecer? Então isso não cabia na compreensão de Eurípides. E foi com esta questão que Eurípides teve contato
seus primeiros contatos com a doutrina espírita. Numa localidade próxima a Sacramento, conhecida como Fazenda Santa Maria, aconteciam fenômenos mediúnicos, de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Era um fenômeno de ruídos, jogavam objetos, pedras, mas também tinham comunicações psicofônicas, tinham trabalhos de cura. E os médiuns que ali trabalhavam, alguns eram parentes de Eurípides. Em Sacramento, como é de se esperar, eles consideravam que o demônio é que fazia essas manifestações. Então as pessoas eram tidas até com certo preconceito. Uma das pessoas parentes de Eurípides que trabalhavam nesta instituição, que depois levou o nome Centro Espírita Fé e Amor, visitava Eurípides costumeiramente, se hospedando na casa dele. E quando ele chegava, esse tio senhor, o tio Mariano da Cunha, né, fazia questão de ficar hospedado no quarto de Eurípides, porque os dois acabavam conversando justamente sobre essa nova doutrina. E Eurípides buscava sempre persuadir esse tio de que aqueles fenômenos não eram coisas vindas de Deus. Mas o tio, embora uma pessoa muito sábia, não tinha instrução e não tinha como contra-argumentar com aquele sobrinho tão amoroso, né? Ele combatia a doutrina espírita não por maldade, ele estava pensando que estava fazendo um grande bem ao tio, né? Liberando daquela prática demoníaca, como se acreditava naquela época. Mas o tio reconhecia esse carinho no sobrinho e numa das vezes em que ele foi visitá-lo, levou para Eurípides a obra Depois da Morte, de Leon Denis. Entregando esta obra para Eurípides, o tio Mariano da Cunha falou o seguinte: filho, eu não tenho como lhe explicar a profundidade desta doutrina, mas leia este livro que ele vai te responder a muitas perguntas. E nós sabemos que Eurípides tinha muitas perguntas a serem feitas, principalmente aquelas relacionadas às bem-aventuranças, que ele considerava que Jesus não iria deixar de atender aquelas promessas, mas Eurípides não conseguiu entender em que momento essas promessas seriam cumpridas, uma vez que ele via as pessoas chegando ao leito de morte, infelizes, desgraçadas, né? Então ele via esse sofrimento. Eurípides Bassanufo, em uma noite, leu a obra inteira. Eu imagino que deva ter sido aquela leitura dinâmica, porque logo depois ele passou a fazer essa leitura com mais dedicação, né? Com mais reflexão, de modo que ele manifestou depois interesse de conhecer essas reuniões que aconteciam na Fazenda Santa Maria, as reuniões mediúnicas. E ele convidou um amigo que o acompanhasse, né? Chegando lá, ele já estava com o local dele reservado, né, para sentar ali do lado do médium, e ele ficava assim admirando como é que espíritos de muita sabedoria poderiam se comunicar por intermédio de pessoas semi-analfabetas, sem instrução, né? Mas aí ele abandonou esse questionamento e mentalmente ele disse a si mesmo que, se fosse verdade, João, o evangelista, se comunicasse explicando o sentido das bem-aventuranças apresentadas pelo Cristo. Para a surpresa de Eurípides, quem se manifestou foi o apóstolo João, o evangelista, dando a ele todo o sentido espiritual das bem-aventuranças, aos quais o Eurípides compreendeu e os aceitou. Eurípides Bassanufo nunca mais foi o mesmo. Retornando a Sacramento, ele não abandonou totalmente as suas obrigações junto à igreja, mas ele deixou de ser assíduo em algumas tarefas, ao que chamou a atenção dos seus familiares, dos seus amigos, dos líderes religiosos.
quando, numa outra reunião, Eurípides Bassanufo teve contato com outro espírito, São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo se apresentou como seu guia espiritual e que ele abandonasse a presidência, né, da comunidade São Vicente de Paulo, ligada à Igreja Católica, porque ambos tinham a missão de desenvolver um trabalho maior que não cabia mais nas fronteiras da Igreja Católica, que seria já um trabalho mais abrangente. Neste momento, Eurípides Bassanufo tomou a decisão definitiva de abandonar o catolicismo pelo movimento espírita, se tornando esse grande trabalhador que conhecemos no dia de hoje. Como eu falei anteriormente, falar sobre Eurípides daria para você fazer vários tipos de abordagem. Mas desta vez, em homenagem à fundação da nossa casa, né, eu vou destacar hoje que Eurípides Bassanufo conviveu com João o Evangelista na época do cristianismo primitivo. Quem nos deu essa informação, quem nos fez essa revelação, foi Chico Xavier, em 1959. Chico Xavier fez uma visita a Sacramento para conhecer o trabalho iniciado por Eurípides Bassanufo na época, né? E visitando o centro espírita, que Eurípides, a casa de Eurípides, né? Que Eurípides trabalhava, ele teve essa revelação de que João Evangelista e Eurípides haviam se conhecido na época do cristianismo primitivo. E Eurípides, inclusive, substituía aquele a quem trabalhava junto, né? Quando ele não se via impedido de falar sobre o Evangelho, Eurípides assumia o lugar dele, que era o Inácio, que foi pupilo de João o Evangelista, né? E Chico Xavier, ele nem sabia de que a primeira comunicação que Eurípides havia recebido tinha sido do João Evangelista, e que Eurípides tinha aqueles questionamentos sobre as bem-aventuranças, né? Então se observa que no planejamento divino, Jesus, Deus, né, ele não confia grandes missões àqueles que estão ainda vacilantes, né, iguais a nós. A gente ora acredita, ora não acredita. Então Eurípides Bassanufo, ele veio naquele grupo de espíritos responsáveis por criar a base do Consolador prometido na construção do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Hoje, devido às diversas circunstâncias que estamos vivendo, muitos de nós até questionamos essa pátria do Evangelho, né? Coração do mundo. Mas a gente tem que dar um desconto, porque a nossa visão ela é limitada. Será que se eu estivesse olhando do mundo espiritual para a Terra, será que a coisa está tão ruim assim mesmo? Ou será que as pessoas aqui no Brasil, será que elas não oram mais? Será que elas não desejam mais o bem? Vamos deixar de nos comparar com as outras nações. Vamos ver só a gente. Porque cada nação tem uma missão. O Brasil ele não tem nenhum privilégio por ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Pelo contrário, para cá estão vindo aqueles como nós que necessitamos praticar o Evangelho, compreender o Evangelho. E Eurípides foi um dos espíritos que veio nos dar este exemplo. Passou por muitas dificuldades, perseguições. No início ele foi chamado até de louco, porque ele lia o Evangelho em voz alta, né? E as pessoas consideravam que aquilo ali era um gesto de loucura, e não era, né? Porque Eurípides ele considerava que ao ler em voz alta, ele também estava escutando aquela leitura, né?
E a gente lê, às vezes em voz alta, quando a gente está com uma dificuldade de concentração, né? A gente lê em voz alta, não quer dizer que a gente esteja acometido de loucura. Mas o preconceito era tão grande, né? Ele ter deixado o catolicismo para uma doutrina do demônio, então foi muito fácil chamá-lo de louco. Certa feita, a mãe de Eurípides foi até a casa dele para persuadir o filho de voltar para os trabalhos na igreja, né? Para ele se libertar. Ele, observando que a mãe estava com aquele amor imenso por ele, que ali estava só querendo o bem do filho, ele falou sobre a doutrina, sobre as consolações, sobre os princípios espíritas, e que o pai dele estava pedindo para ela fazer aquilo porque ele não conhecia o espiritismo. Dona Meca saiu desse encontro com Eurípides convertida. Ao chegar em casa, o senhor Mojico perguntou para Dona Meca: E aí, Meca, você conseguiu salvar seu filho? Aí disse: eu não salvei não, mas eu quero lhe dizer que a partir de hoje eu sou espírita. E ele falou que é para você também estudar o espiritismo. Então você observa que Eurípides tinha todo esse amor que envolvia as pessoas, mesmo não compreendendo aquilo que ele já conseguia compreender. Mas Eurípides Bassanufo sofreu perseguições também da igreja. Foram realizados grandes debates em praça pública, né? O padre atacando o espiritismo, né? Questionando, e Eurípides ali fiel aos princípios espíritas, né? Respondendo aos questionamentos sem ofender, né? Sem ataques, mas sempre chamando para a razão, né? E eu gostaria de terminar esse nosso momento contando uma história do livro A Vida Escreve, contada por Hilário Silva, que também está aqui nesse livro, tá? Então, começara Eurípides Bassanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite viu a si próprio, em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém, num torvelinho de amor, subia, subia, subia. Subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava forma leve, respirando no oceano de ar mais leve ainda. Viajou, viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou das lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés.
mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Essa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz docíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então, como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera. Desceu, e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu, e desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Então, meus amigos, este é o nosso exemplo. Este é um exemplo de sentido da nossa vida, né? Então, parabéns, Casa de Eurípides, parabéns aos trabalhadores, que todos nós nos mantenhamos fortes nos nossos afazeres, na família, na sociedade, na casa espírita. Hoje nós estamos tendo uma experiência ímpar, porque nós não estamos podendo ir para a casa física de Eurípides, mas nós estamos fortificando a casa espiritual em nossos corações. E nós observamos que a assistência espiritual não mudou em nada. Não mudou em nada. E da mesma forma que temos a assistência espiritual, também tem aqueles nossos irmãos em sofrimento, que são levados àqueles que têm um hábito da oração, que têm um hábito de fazer o bem, que têm um hábito das boas leituras. Então vamos continuar trabalhando onde estamos. Muito obrigado. Graças a Deus.